Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Michele Keller, eu sou coordenadora do Núcleo de Capacitação do CDL Santa Maria e estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre atendimento ao cliente, mas queria propor um outro olhar, a gente sair um pouco do óbvio, porque esse é um tema que é muito sensível a todos nós, como donos de negócio. A gente sabe da importância que isso tem para o nosso negócio, a gente sabe do impacto que isso tem nos nossos resultados, mais do que nunca nesses últimos anos e principalmente nesse momento que a gente tem vivido, ter um bom atendimento, prestar um bom atendimento, ele de fato é o que faz o nosso diferencial, já que a gente vive num mundo onde os produtos, os serviços são copiados facilmente. O que nos diferencia é, de fato, a nossa forma de atender. Então é sobre isso o nosso bate-papo hoje. Eu tenho alguns slides para compartilhar com vocês, mas quem tiver interesse em receber esses slides depois, pode entrar em contato comigo através do CDL. No final eu vou dar meus telefones de contato. Eu também tenho a minha empresa, eu dou treinamento, sou especialista na área de vendas, atuo com mentoria em vendas para startups, empreendedores. E no final eu vou deixar o meu contato. Se vocês quiserem conversar, bater um papo ou trazer as dúvidas de vocês, eu fico à disposição também. Então vou compartilhar minha tela agora com alguns slides que eu preparei para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão complexo e que a gente vive os dois lados, como dono de negócio e como consumidor, né? Onde com certeza todo mundo aqui já teve experiências negativas em relação ao atendimento. Eu trouxe para vocês uma proposta que é para a gente construir junto, entender junto como é que a cultura do atendimento ela é criada, como é que ela é desenhada. Porque quando eu falo de atendimento, eu não estou falando simplesmente lá daquelas pessoas que estão na ponta diretamente, cara a cara com o nosso cliente, com o nosso consumidor. E eu não estou falando simplesmente de sorrir, de dar bom dia, boa tarde, de oferecer um café, uma água, de ser educado. Isso é o mínimo, isso é o básico. E atendimento não é isso. Atendimento é muito mais profundo, é complexo e, acima de tudo, ele precisa fazer parte da cultura da empresa. De cima para baixo, todo mundo tem que estar envolvido. Todas as esferas, mesmo aqueles departamentos que não têm contato direto com o cliente. Isso tem que ser algo que tem que ser vivido todos os dias, de todas as formas. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente constrói isso, para que a gente de fato possa dizer que somos uma empresa com o foco do cliente. Não no cliente, mas do cliente, porque eu preciso olhar através dos olhos dele. Então, a primeira coisa, eu preciso alinhar a minha empresa com os valores desse meu cliente. Porque a gente não vende o produto físico ou o serviço propriamente, a gente vende valor. Quando uma pessoa vai fazer uma viagem, por exemplo, e ela vai comprar um pacote para um determinado lugar que ela sonhou conhecer durante tanto tempo, ela não está comprando só o lugar específico. Ela está comprando aventura, ela está comprando liberdade, ela está comprando status, ela está comprando realização pessoal, amor. A gente precisa entender quais são os valores que estão por trás do público que eu atendo. O que é importante para ele? Será que a minha empresa está alinhada com esses valores? Porque quando a gente faz o nosso planejamento e bota lá na parede visão, missão, valores, como que esses valores são vividos no dia a dia da minha empresa? Será que são reais? Será que são tangíveis? E será que eles estão alinhados com os valores do meu cliente? Se eu coloco lá que um valor para minha empresa, vamos supor, é, digamos, a questão da sustentabilidade. Mas eu vivo essa sustentabilidade na prática? Eu vivo isso no meu dia a dia, na forma como eu cuido do meio ambiente, ou como eu olho para a área social, na minha comunidade, ou para o impacto econômico que eu estou tendo junto aos meus colaboradores, ou às pessoas à minha volta. E será que isso é percebido pelo meu público? Será que para ele é importante?
talvez ele não dê tanta importância para isso, talvez para ele seja mais importante segurança, através do que eu vendo, e aí eu não estou captando isso. Então a primeira coisa é eu fazer esse alinhamento. E como é que eu faço isso? Perguntando, pesquisando, trazendo o cliente para dentro do negócio, ouvindo ele, entendendo quais são os fatores que fazem ele comprar de mim, principalmente aqueles clientes fiéis. Chama para um bate-papo, chama para uma roda de conversa, faz um café, faz um chá, envolve esse cliente nessa discussão, mostra os valores da tua empresa e pergunta se ele percebe isso, se ele consegue ver aqueles valores que tu definiu como ideal, se para ele está claro ou se isso precisa ser ajustado. Então esse processo ele começa de dentro para fora. Ele não é só a responsabilidade de um setor, ele é responsabilidade de toda a empresa. O primeiro passo é fazer esse alinhamento. E aí eu trouxe alguns números aqui para vocês sobre expectativas, né? Expectativa dos clientes em relação ao tempo de atendimento, à forma de atendimento. 32% dos consumidores esperam uma resposta de até 30 minutos via mídias sociais. Ou seja, ele manda uma mensagem para mim lá no Facebook ou no Instagram, ou me chama no WhatsApp. A expectativa dele é que eu responda em até 30 minutos, no máximo 1 hora. Será que eu estou conseguindo dar esse tempo de resposta? Ah, Michele, mas eu não tenho equipe para isso, eu só tenho uma pessoa que cuida das minhas redes sociais e ela faz isso uma vez por dia. Bom, então eu vou ter que me adaptar, vou ter que repensar como é que eu vou definir esses processos. Talvez eu estou atuando em muitos canais, eu não estou conseguindo dar conta. Será que tem necessidade de eu atuar em todos esses canais? O fato é que existe uma expectativa real. A gente vive num mundo imediatista. Nós estamos conectados o tempo todo, a gente tem informação chegando para nós o tempo todo. E as empresas precisam se adaptar para dar esse tempo de resposta da melhor forma possível. Ou pelo menos avisar, né? Ter uma forma de dizer, olha, o nosso tempo de resposta é de tanto. Porque daí eu já alinho a expectativa com essa pessoa. 55% dos pedidos de consumidores em mídias sociais não são respondidos. Mais de 50% de oportunidades de vendas perdidas, simplesmente porque não tem resposta. E quantas vezes a gente já passou por isso? Mandou uma mensagem no Facebook para uma empresa fazendo uma pergunta e até hoje está lá esperando. Eu passei por isso semana passada, recentemente, de uma empresa aqui de Santa Maria. Veja a oportunidade de negócio que a gente não está tendo. Simplesmente porque a gente não está olhando adequadamente para os nossos canais de atendimento. 84% dos atendimentos em redes sociais, em mídias sociais, são escaladas para outros canais. Significa que o cliente entra em contato comigo e ao invés de eu resolver o problema dele, ou pelo menos me responsabilizar pela resolução, eu encaminho para outra pessoa, para outro departamento, porque não é meu problema. Não tem mais espaço para isso. O cliente ele não enxerga a empresa departamentalizada, como cada um sendo responsável pelo seu negócio. Não. Se der certo ou se é errado, é a empresa, o nome como um todo que está em jogo. E a gente não pode mais ficar jogando esse cliente de um lado para o outro e nem dizendo que não é minha área, não é minha responsabilidade, vou passar para outra pessoa. Precisamos ter mais autonomia para resolver os problemas, não ser tão engessados. E se a gente não puder resolver, a primeira pessoa que entrou em contato com esse cliente, que seja a pessoa responsável para acompanhar esse andamento, para saber se houve retorno, para saber se já foi resolvido. Porque o cliente ele não abandona uma empresa porque ele foi mal atendido logo de primeira. Ele abandona pela negligência dela em diversos setores, em diversos aspectos da jornada dele. Ele prefere muito mais que você diga para ele com clareza qual foi o erro e qual foi o problema e quanto tempo vai levar para resolver o problema, do que não dizer nada. Como muitas empresas fazem, não dizem nada, não dão retorno. Dizem que vão ligar no dia seguinte e não ligam. Falam que vão enviar o e-mail com orçamento e não mandam. Isso a gente enfrenta todos os dias, a gente vê todos os dias.
72% das interações pelo Facebook nunca são concluídas em nenhum canal. O consumidor fica lá solto, não tem resposta, não sabe a quem buscar. É muito grave isso. E é complexo. Entenda que a forma como tu atende é o teu DNA. Ninguém vai poder te copiar. O teu vizinho pode vender a mesma calça que tu vende, o mesmo sapato, o eletrodoméstico, o mesmo móvel, até o mesmo software, o mesmo tipo de serviço. Tudo isso pode ser copiado e melhorado em curto espaço de tempo. Mas a forma como tu atende, o teu DNA, aquilo que tu tem de especial, que faz tu ser único, é o que vai te manter no mercado. Esse DNA ele tem que ser descoberto junto com os teus colaboradores, com as lideranças, com gestores e com o teu cliente. A segunda etapa é entender como é que o meu público interno avalia o atendimento do meu negócio. Já parou para perguntar para os teus colaboradores como é que eles enxergam o atendimento da tua empresa? Será que a forma como tu enxerga é a mesma que eles enxergam? Será que as coisas que precisam ser melhoradas que tu percebe, eles também percebem? Pergunta para eles. Incluam eles nas reuniões de decisão, de gestão. Ouça, escute as equipes de vendas que estão lá na frente, que sabem melhor, muitas vezes, do que está acontecendo. Peça para alguns desses colaboradores fazer cliente oculto em outros lugares, como observador, para ver como é que outras pessoas estão atendendo, para se reconhecerem naquilo que fazem de errado ou não. Isso são práticas importantes. Então, primeiro eu alinho os valores, eu entendo quais são os valores do meu público, vejo se os valores estão adequados com o valor que eu desenhei para o meu negócio, confronto isso, faço os ajustes, ouço a minha equipe interna para ver qual é a visão deles da área de atendimento, o que pode ser melhorado, adequo a minha comunicação, porque a comunicação ela é maleável, ela não é estática, ela não é de uma forma só. Ela tem que se adaptar conforme o canal. No e-mail eu vou ser um pouco mais formal, para falar numa rede social eu vou poder ser um pouco mais personalizado, eu posso usar emojis para deixar a conversa mais humanizada, eu posso usar vídeo. Então eu tenho que adequar essa minha comunicação também de acordo com os canais. E isso precisa ser feita uma avaliação a respeito disso. E isso também é atendimento. A minha comunicação, será que ela é segura, clara, objetiva, transparente? Isso em todas as esferas. O que eu comunico nas redes através do meu marketing e o que eu comunico pelo telefone, o que eu comunico pelo WhatsApp, o que eu comunico pelo e-mail, no meu contato presencial. Será que quando chega um problema para mim, eu resolvo ele de forma objetiva, eu sou transparente com esse cliente, eu admito o que eu errei, eu deixo claro quais são os próximos passos, o que vai ser feito? São coisas tão básicas e óbvias, mas ao mesmo tempo que a gente negligencia o tempo todo. O simples ato de dar um telefonema para dizer como é que anda um determinado processo. É muito importante a gente ter cuidado dentro dessas esferas que são os nossos processos internos, porque geralmente é nesses processos internos que estão as grandes falhas no nosso atendimento. Eu trouxe um exemplo para vocês sobre essa metodologia de comunicação chamada SCOT. Deixa eu baixar aqui. Segurança, clareza, objetividade e transparência. Então, aconteceu um problema X, e aí o senhor Roberto não recebeu o que ele estava esperando no prazo. Então, uma forma de eu comunicar isso usando essa metodologia SCOT é: senhor Roberto, nossa transportadora não atendeu o prazo combinado a sua entrega e pedimos desculpa por isso. Ou seja, eu passo segurança, né? Eu não tento enrolar, não invento mil desculpas, sou objetivo. Imagino que isso gerou algum transtorno, pois o senhor estava com essa expectativa de recebimento. Ou seja,
eu entendo qual era o problema dele, né? Eu me coloco numa situação de empatia, ou seja, eu sei que isso gerou um transtorno para ti, e eu sou transparente em relação ao que aconteceu. A empresa responsável pela entrega esqueceu o agendamento e não nos informou. Sendo assim, estou mandando um motoboy agora na sua casa para entregar um pedido. Então, eu sou claro com os próximos passos. Eu não fico dizendo eu vou conversar com fulano para ver o que nós vamos fazer, eu te dou um retorno em até 3 horas. Eu entendo que, dependendo da complexidade do negócio, é necessário esse tempo para saber como resolver. Mas quanto mais a gente puder dar autonomia para as pessoas que estão no front, para elas resolverem os problemas, melhor é a nossa qualidade de atendimento. Construa confiança. Ninguém compra de alguém que não confia. E essa confiança ela é construída no dia a dia. Ela é construída no que a gente compartilha, ela é construída no nosso conteúdo e ela é construída também nas nossas ações, nessas pequenas ações, de dar retorno, de ser honesto, de admitir quando falhou, de buscar a solução o mais rápido possível. Tudo isso gera a construção da confiança. E uma vez que ela seja quebrada, é muito difícil a gente refazer esse laço de novo. Então, invistam na construção dessa confiança. Antecipe os problemas. Quantas vezes a gente tem situações em que várias vezes aconteceram a mesma coisa, né? Várias vezes eu tive problema com um determinado fornecedor, várias vezes esse produto chegou avariado para mim ou chega avariado para o cliente, várias vezes a transportadora, montadora não monta no prazo combinado. Bom, quando eu começo a perceber que isso é um padrão, eu vou lá e resolvo, eu antecipo para que isso não volte a acontecer. Isso também está ligado ao atendimento. Agilidade. Agilidade na entrega, agilidade no caixa, agilidade no empacotar, agilidade para atender o telefone, agilidade para responder nas redes sociais. Tudo isso impacta na forma como esse meu cliente observa a qualidade do atendimento do meu negócio. E se eu percebo que eu estou com gargalo em algumas dessas etapas, bom, então eu preciso olhar para dentro e fazer esse ajuste, ou contratar mais gente, ou readequar as funções, ou otimizar mais o meu negócio usando mais tecnologia para me desafogar. Mas esse olhar ele precisa ter. Admitir os meus erros, né? Não enrolar, não procurar desculpas esfarrapadas para tentar melhorar a minha imagem, não ignorar que o outro está com problema, tentando minimizar, né? Escutar realmente, de fato, a dor, o que aquela pessoa está trazendo, qual foi o impacto que teve na vida dela, aquele erro que a minha empresa cometeu e buscar a solução o mais rápido possível. E aí o passo 3, uma vez que eu entendi os valores, eu ouvi a minha equipe, eu olhei para dentro, então eu começo a desenvolver a minha cultura própria de atendimento. Não é a cultura do vizinho, não é a cultura da mega empresa que está lá em outro lugar, não é a minha cultura, é o meu jeito de atender. Baseado no que eu já ouvi, no que eu já colhi, eu começo a desenhar o meu fluxo de processo, o meu padrão. E aí sim eu começo a ter o meu DNA único, personalizado e insubstituível. Missão e valores, eles precisam ser vividos. Isso significa que o que está nos quadros das minhas salas tem que ser vivido diariamente. Se eu coloco lá que o tempo de resposta é um valor importante, ele tem que ser vivido isso no dia a dia. E tem que ser feitos os ajustes para ser melhorado, se necessário. Se eu coloco que inovação é um valor importante, ela tem que ser vivida isso no dia a dia. Na criação, no melhoramento de processos, na criação de novos produtos e serviços, no espaço para discussão de novas ideias. Tudo isso tem que ser vivido de fato, senão não vai funcionar. É só discurso, é da boca para fora. E olha só como é que as coisas são percebidas. Para chegar lá na ponta do iceberg, né, lá no verdinho, que é como o cliente enxerga e ele diz, esta empresa tem um bom atendimento ou não tem um bom atendimento,
acontece muita coisa ali para baixo. Primeiro tem que ter alinhamento e envolvimento com as lideranças e com os meus colaboradores. Depois que eu defino isso, eu tenho que ter suporte de recurso humano, suporte de recurso financeiro, suporte de tecnologia, suporte de processos, para fazer com que o meu discurso se transforme na prática. E aí sim eu consigo trabalhar isso de dentro para fora. As decisões internas precisam estar alinhadas com o discurso interno, sempre. É muito fácil eu dizer que eu prezo o atendimento no meu negócio, mas eu nunca ouvi o meu cliente. Eu nunca chamei para escutar ele, para de fato entender se o que eu estou pregando faz sentido para ele. Eu não escuto a minha equipe de vendas para entender o que está acontecendo, nem o que pode ser melhorado. Eu faço minha gestão ainda baseado no caderninho, porque eu estou resistente em me informatizar, em usar a tecnologia. Essas empresas não vão mais ter espaço, porque cada vez mais a gente vai precisar se profissionalizar e encarar as coisas de fato, como elas têm que ser. O quarto passo é elaborar um padrão. Uma vez então que eu entendo os valores, a cultura do meu negócio alinhado com a cultura do meu cliente, uma vez que eu escutei os meus colaboradores, os meus gestores, as minhas lideranças, uma vez que eu entendi como é que eu crio essa ponte, quais são as ações que eu tenho que botar em prática, então eu elaboro um padrão. E aí eu começo a desenhar um fluxo de como cada um desse consumidor, desse cliente, tem que ser atendido nos meus diversos canais. Como é que vai ser na loja, como é que vai ser no site, como é que vai ser no WhatsApp, como é que vai ser nas redes sociais, por e-mail. Eu estabeleço um padrão. Mas esse padrão, ele não é engessado. Não quer dizer que ele tem que ser seguido à risca. Ele é um farol. É um farol que dá liberdade para as pessoas que fazem parte desse grande organismo que é a empresa possam botar a sua cara ali também. Possam ser criativas, possam ter autonomia para resolver, para sugerir ideias. E aí sim eu começo a desenvolver melhor a minha forma de atender. Então, nesse manual, né, nesse padrão que eu começo a construir, tem que estar presente o que eu quero entregar, o que eu quero entregar como atendimento e como eu quero entregar em cada ponto de contato. Eu quero entregar segurança, é um valor importante. Como é que essa segurança vai ser expressa no dia a dia? No meu produto, no meu serviço, ou na experiência que ele vai ter na minha loja? Eu quero entregar liberdade, porque eu percebo que esse é um valor importante para o meu público. Como é que isso vai ser tangibilizado? Eu alinho isso com as partes envolvidas, com todo mundo que está envolvido nesse processo. Eu desenho esse fluxo, desenho mesmo, escrevo de verdade, passo 1, passo 2, passo 3, como é que ele vai acontecer desde a primeira vez que esse cliente entrou em contato comigo até ele fazer todo o ciclo de compra dele. Eu faço a gestão dessa informação, ou seja, eu registro isso. Eu monitoro, eu comunico, eu treino, eu crio indicadores. A tua empresa tem indicador de atendimento? Pesquisa de satisfação? Indicador de tempo de resposta? Indicador de satisfação geral? São vários indicadores que podem ser usados para eu medir de fato como é que o meu atendimento está indo. E eu dou feedback. Eu faço já os ajustes que são necessários, porque vão ser, é natural. E à medida que as coisas vão evoluindo, eu preciso rever esse plano. E aí eu crio comitês de melhorias contínuas. O que são esses comitês? Bom, então eu posso definir que uma vez por mês, numa das reuniões gerais, eu vou trazer um cliente para dentro dessa reunião. Eu vou ter um cliente que vai ser a voz dos meus clientes. E ele vai participar da reunião, ele vai dar palpite, ele vai trazer a visão de fora dele, ele vai sugerir como que a gente pode melhorar, ele vai dizer o que ele não gosta, e aí sim ele vai se sentir parte de verdade daquela empresa.
Porque a gente fala tanto que o cliente é o nosso melhor negócio, que a gente tem que valorizar o cliente, que o cliente é quem manda, que o cliente é rei, enfim, todos aqueles chavões que a gente escuta. Mas o quanto a gente traz esse cliente para dentro do negócio de verdade? Ou a gente está lá decidindo as coisas em quatro paredes, fazendo uma gestão que muitas vezes não está alinhada com a realidade do que está sendo demandado. Então é importante nesse processo de desenvolver a cultura de atendimento eu trazer esse cliente para dentro do meu negócio. E também ter um colaborador que seja uma representatividade para participar dessas reuniões, para que ele também possa engajar o resto da equipe, para que ele também possa ser a ponte do que foi definido nessas reuniões e possa ser aplicado isso lá na ponta. E o último passo, eu treino e desenvolvo. Aí, aqui a gente também tem uma questão bem séria. Porque, veja só, via de regra, o treinamento ele corresponde com, em média, 20% do aprendizado. Ah, Michelle, então significa que não vale a pena treinar. Bom, se treinando a gente já tem todos os problemas que a gente tem, imagina se a gente não treinasse, né? Acontece que é muito ingênuo da nossa parte achar que eu vou mandar o meu colaborador para uma sala por 4 horas, 6 horas, 8 horas e ele vai voltar de lá completamente transformado e vai voltar para a minha empresa e vai resolver os problemas. Não é assim que acontece. E não acontece por diversos fatores. Primeiro, porque geralmente as lideranças não estão presentes nos treinamentos. Muitas vezes nem o gestor daquela equipe está no treinamento, nem o líder, nem o supervisor, nem o coordenador. Ele não sabe o que foi falado no treinamento, ele não sabe como é que a equipe dele se comportou, ele não sabe quais foram os pontos que apareceram ali. Ele simplesmente manda a equipe e acha que resolveu um problema porque a equipe foi participar de um treinamento. E aí essas pessoas voltam para a empresa e elas podem até estar motivadas no primeiro, no segundo dia, cheio de ideias, mas chegam lá e se confrontam com uma realidade que é totalmente diferente, que às vezes não tem espaço para criar, não tem espaço para compartilhar, não tem espaço para dar opinião, não tem processos bem definidos, cada um faz do jeito que quer, não tem apoio tecnológico para que a produtividade seja melhor, e tudo aquilo que foi falado em sala vai ser perdido. O líder não está ali para acompanhar, ele não está ali para monitorar se o que foi passado em sala está sendo aplicado. Então é um conhecimento que é jogado fora, infelizmente. Além disso, o líder e o gestor que não participa do treinamento, ele não tem condições de apoiar o time. Ele não tem condições nem de avaliar se o treinamento foi bom ou ruim, porque ele bota essa responsabilidade toda na mão de quem está capacitando, mas esquece que aquelas pessoas que participaram têm motivações diferentes, valores diferentes, necessidades diferentes e momentos de aprendizagem diferentes. Muitas vezes elas vão precisar ir várias vezes para um treinamento do mesmo tema até que haja uma mudança. E mudar hábito, comportamento é uma das coisas mais difíceis e demoradas que tem. Então, se as lideranças não estão junto nesse processo apoiando, como é que elas querem cobrar depois, quando esse colaborador volta para o seu dia a dia? Porque é ali, no dia a dia, no on the job, que essa mudança vai aparecendo e que os frutos dessa capacitação podem se potencializar se eu tiver um gestor presente. E isso também é atendimento. Um bom treinamento, ele tem um objetivo claro, ou seja, eu sei por que eu estou enviando a minha equipe ou determinada pessoa para aquele treinamento. Eu sei exatamente quais são os pontos que eu quero que ela aprenda. E não assim, aleatoriamente, surgiu um treinamento lá, eu vou te dar um treinamento, vou mandar porque, enfim. Não, eu tenho que ser de forma estratégica. É o recurso financeiro da minha empresa que está sendo usado, mas também é o recurso de tempo daquela pessoa, que poderia estar com a família, poderia estar fazendo outra coisa, estudando, sei lá, e ela está colocando o seu tempo ali para a empresa e para ela também, obviamente. Mas esse objetivo tem que ficar claro, tem que ser alinhado antes com essas pessoas. O treinamento ele tem que ter follow-up de quem, principalmente do facilitador.
especialmente se esse treinamento foi contratado específico para uma empresa. Né? Tem que sentar com o gestor, tem que dizer o que foi observado, se surgiu algum conflito, se alguém se destacou, quais foram os pontos que mais causaram preocupação, de conhecimento da equipe, enfim. E tem métricas. Eu preciso atrelar esse treinamento a alguma métrica para eu saber se houve desempenho ou não. Então, se eu estou mandando uma equipe fazer treinamento de técnicas de vendas, no mínimo que eu espero é que haja uma melhora nos processos de vendas ou nos resultados. Mas será que eu tenho métricas para isso? Quais são os indicadores que eu vou avaliar depois do treinamento? Por quanto tempo? Isso também faz parte do atendimento. Tudo isso impacta no atendimento. E essas métricas, elas podem ser as mais variadas possíveis. E uma dica aqui é: escolham métricas que façam sentido para o teu negócio. Não precisa pegar todas, não precisa fazer de tudo, mas principalmente aquelas mais estratégicas. Algumas métricas de gestão, uma ou duas métricas de atendimento específico, né? Que tu possa medir isso, como pesquisa de satisfação, Net Promote Score e tantas outras métricas aí que tem no mercado para medir especificamente o atendimento. Use essas métricas como parâmetro. Eu nunca fiz isso antes, eu vou partir do zero. Eu não tenho um histórico para trás, para me guiar, para dizer o que está bom, o que está ruim. Olha para o mercado, veja qual é a média do mercado, para ter como parâmetro, como farol para seguir. Não tem métrica do mercado? Cria uma. Aquela que tu acha que é real, que é viável, que é atingível. Trabalha em função dela e depois faz os ajustes. E aí, para finalizar, eu queria trazer para vocês aqui as maiores tendências, né, que é recente, um estudo que saiu recentemente sobre as maiores tendências de atendimento ao cliente agora para os próximos anos. Então, a primeira coisa, Omnichannel, que é um conceito que muitos de vocês, acredito, já estão familiarizados, ou seja, estar presente em todos os canais. Estar presente significa tempo de resposta, resolução de problemas. Se eu tenho loja física, mas eu também estou online, eu estou no WhatsApp. Defina quais são os canais que você vai trabalhar e faça esse trabalho da melhor forma possível. Uma outra tendência bem legal é dar assistência em tempo real para o cliente, ou via vídeo, ou via acesso remoto. Né? Empresas de tecnologia já trabalham assim. Muitas vezes o cliente tem dificuldade em resolver alguma coisa na máquina dele, ou no site, e aí entra alguém da assistência técnica, um atendente, via acesso remoto, tem programas gratuitos, enfim, para isso, e acessa a máquina do cliente e consegue enxergar com os olhos dele o que o cliente está vendo e qual é a dificuldade. Essa é uma ótima forma de a gente humanizar o atendimento. Faça videochamada, mande vídeos explicativos, faça um vídeo de apresentação do vendedor que está atendendo aquela pessoa ou da empresa para se apresentar num primeiro contato. Isso aproxima, conecta. Dê preferência às respostas via celular, que já é disparado a tecnologia mais utilizada. A gente compra pelo celular, a gente faz tudo pelo celular, praticamente tudo pelo celular. Então, os nossos canais eles têm que estar adaptados também a ele. Serviços automatizados, os tais dos robozinhos que muitas vezes falam com a gente pelo WhatsApp Business, ou e-mails automatizados, disparados automaticamente, os chatzinhos do Messenger e tal, com as perguntinhas que já vão ali alinhando a expectativa, respondendo alguma coisa. Use esses recursos a favor de vocês. Tem muita tecnologia gratuita. O próprio Facebook tem isso de forma gratuita. Então, isso facilita, não gera tanta demanda, facilita atender. Atendimento ao cliente como parte da cultura, que é tudo isso que eu venho falando para vocês. Né? Não basta eu dizer que eu tenho um bom atendimento, porque eu tenho qualidade, ou porque eu tenho preço justo, ou porque os meus vendedores são simpáticos. Não é isso, é muito mais que isso. E a gente viu aí através dos slides. Personalize. Traga o contato humano para suas interações. A gente tem os recursos hoje dos emojis.
a comunicação, como é que a gente vai falar, os vídeos que eu já falei, que ajudam a interagir um pouco mais, e tantos outros recursos que podem ser utilizados tanto em lojas físicas, para humanizar, para trazer desde iluminação, de layout de loja, até o contato mesmo pessoal. Engajamento social. Como é que as equipes de vocês estão se engajando com essas pessoas nas redes sociais? Será que elas respondem só o que o cliente pergunta? Ou será que elas buscam entender mais? Será que elas comentam? Será que elas botam uma carinha de feliz? Como é que está sendo esse engajamento? E o conteúdo que vocês estão disponibilizando? São só conteúdos de venda ou tem conteúdos de inspiração, conteúdos de humor, conteúdos de engajamento? O uso da inteligência artificial. Outra tendência que já está aí há um tempão e só vai aumentar. Hoje a gente tem tecnologia que consegue fazer uma leitura de como o cliente reage em cada uma das nossas páginas na internet, para onde ele olha, onde é que ele clica mais. Na nossa loja física, quais são os pontos de maior atenção. Eu usar esses dados, usar esses números, os próprios relatórios que as redes sociais emitem, que já tem muita informação importante ali, me ajuda a tomar decisões mais estratégicas e melhorar minha qualidade de atendimento e os meus resultados em vendas. E por último, a experiência do cliente nos nossos sites. Às vezes, quando a gente vai criar um site para estar presente, né, para ter ali uma referência, a gente opta, às vezes, por fazer o mais barato. Às vezes contrata uma pessoa que não tem tanta experiência com UX, né, que é User Experience, ou seja, como é que esse cliente navega, quais são os pontos mais quentes de um site, de uma página, onde é que tem que estar posicionado um banner, que texto que tem que ter, as palavras-chave. Um especialista em experiência do cliente consegue desenhar um site com esse olhar. E isso aumenta a taxa de conversão em 400%. Então, para quem trabalha com venda online, quem tem loja física ou está em plataforma, se atentem para isso. 400% aumento da taxa de conversão em vendas. Simplesmente por eu desenhar uma website que seja amigável para navegação, né? Que não seja confusa, que não faça esse consumidor se perder nas páginas, que a informação esteja clara para ele. Então, isso é uma outra tendência cada vez mais que vai exigir que a gente tenha um olhar para isso. No mais, pessoal, encerrando o nosso bate-papo, eu deixo aqui os meus contatos, meu e-mail, as minhas redes sociais, o meu WhatsApp, mas também através do CDL. Se quiserem que eu mande esse slide, está disponível, pode entrar em contato que eu envio ou deixe comentário aqui no vídeo. Se quiserem também trazer alguma consideração, trocar uma ideia, eu estou à disposição. Eu espero que esse conteúdo tenha sido válido para a gente fazer essa reflexão e para a gente fazer, de fato, as transformações que a gente precisa nessa área que é tão crítica e que a gente sabe que é um gargalo imenso nos nossos negócios. Boa noite para vocês, muito obrigada.